A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. E leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo, ou se inscrevendo, e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada em que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com o prêmio somado que ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus sempre... As igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus
eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós somos um grupo de empresários. E que a inauguração de nossos templos físicos em todo os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos para a oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja um desses santos e faça parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Senhor Deus, que haja poder no sangue do Senhor Jesus. Mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar com um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de vocês. Todos vocês, sejam vocês também parte desse rebanho. E o primeiro livro de hoje é o livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 16, que contém 23 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Samuel unge Davi. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que eu não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem-te e te enviarei a Jessé, o belemita, entre os seus filhos me tenho provido um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Vamos ao próximo livro. E o próximo livro é o livro de Gênesis, o segundo livro de hoje, com 50 capítulos. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 48 é o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Gênesis capítulo 48. Capítulo 48 do livro de Gênesis contém 22 versículos. Jacó adoece. Depois dessas coisas disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José: o Senhor Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eu te farei frutificar e te multiplicarei. Eu te farei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. Vamos ao sorteio da oração. Lembrando que todas as nossas orações são numeradas. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, que há poder no sangue do Senhor Jesus, e todo mal saia em retirada, pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração vamos para o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao rebanho de hoje, que os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar, e logo após eu falarei os rebanhos de número par. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. E vamos ao livro para esses rebanhos.
E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué, para a meditação desses rebanhos. E o capítulo é o capítulo 14. Josué, capítulo 14, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Vamos para a meditação do capítulo 14 do livro de Josué, que contém 15 versículos. A herança de Caleb. São estas terras que os filhos de Israel receberam por herança na terra de Canaã, e de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes paternos dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. A sua herança foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9 tribos e meia. Moisés já dera herança às 2 tribos e meia, além do Jordão. Mas os levitas não tinham dado herança entre eles, pois os filhos de José haviam se tornado as 2 tribos de Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem com pasto para o seu gado. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho santo de número 29, 41 e rebanho santo de número 30 e 42, que são os números pares. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. E o capítulo 12 do livro de Lucas contém 59 versículos. Ajuntando-se, entretanto, uma multidão de milhares de pessoas, de modo que se atropelavam uns aos outros, o Senhor Jesus começou a dizer aos seus discípulos: tendo cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há escondido que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, e que falastes ao ouvido no interior da casa sobre os telhados será anunciado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. E o livro é o livro de 3 João com um capítulo. 3 João com um capítulo. Terceira João com um capítulo.
que contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O presbítero, amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Assim como bem vai a tua alma, muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. E vamos ao livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 13. Levítico, capítulo 13. Para o rebanho dos Levítico, capítulo 13, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. O capítulo 13 do livro de Levítico contém contém 59 versículos. As leis acerca da praga da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchaço, erupção ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote. Arão ou um dos seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. E se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. E eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês, de todos aqueles que querem uma palavra revelada que vem através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. O livro é o livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. E o capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos. Nós mesmos ouvimos esta voz, vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se ela prestarem atenção como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte do Senhor Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E o capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos. Alegria santa. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever vós as mesmas coisas e a segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós que servimos ao Senhor Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne segundo o outro, pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 35 e 36. 35 e 36. O livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para o rebanho de número 35 e 36. E o capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou o seu furor. As fortalezas da filha de Judá abateu até a terra o seu reino e os seus líderes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labareda de fogo, que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, afirmou a sua destra como adversário e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que vem através de sorteios, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. A impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos e sem afeição natural, irreconciliáveis e caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número, que assim você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada todos os dias para a sua meditação, através desse número que você vai escolher. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 11. Zacarias, capítulo 11. Zacarias, capítulo 11. Contém 17 versículos. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Germei o carvalho de Baçã, porque o bosque foste derrubado. Ouvi o uivo dos pastores, e a sua glória é destruída. Ouvi o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, o meu Senhor Deus, apacenta as ovelhas destinadas à matança. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, versículo 24 a 27. O livro é de 1 Coríntios, com 16 capítulos. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. E o capítulo é o capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 5 do livro de 1 Coríntios contém 13 versículos, Expulsai o irmão imoral. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, que há quem abuse da mulher de seu pai. Está orgulhosos quando deveriam estar, ao menos, entristecidos, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. E, na verdade, que eu, ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente o que tal ato praticou. Em nome do Senhor Jesus o Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos são os rebanhos de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. E através desse número você recebe um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 6. Efésios, capítulo 6, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52.
19, 51, 20 e 52. Vamos ao capítulo 6 do livro de Efésios, que contém 24 versículos. Armadura do Senhor Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reverti-vos de toda a armadura do Senhor Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, assim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as tuas forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura do Senhor Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida da couraça da justiça. Glórias e aleluia. E há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Glórias e aleluia. Rebanho Santo de número 3 e número 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. E o livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear, você que escolheu o número 3, 67, 4 e 68. O número para você, o livro para você, o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Salmos 149 para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Salmos 149. E vamos meditar. Você que é do número de 3, 67, 4 e 68. Vão meditar no livro de Salmos 149. Que contém 9 versículos. Hino de triunfo. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Ele canta em louvores com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele coroa os humildes com a salvação. Glórias e aleluia. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. E o livro é o livro de Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 3, Joel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64, o capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Bênçãos para o povo do Senhor Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia, os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Oséias com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos.
Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 7. Oséias, capítulo 7, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Oséias, capítulo 7, que contém 16 versículos. Quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, como eu queria sarar a Israel, descobrir os seus pecados de Efraim, os crimes de Samaria. Praticou falsidade, o ladrão entra à horda dos salteadores. Rouba por fora, mas não considera no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora os cercos, as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno, aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa atear, desde o amassar a massa até que seja levedada. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Esdras, com 10 capítulos, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. E o capítulo é o capítulo 8, Esdras, capítulo 8, para esses rebanhos que eu acabei de sortear, 21, 49, 22 e 50. E vamos ao capítulo do livro de Esdras, capítulo 8, que contém 36 versículos. A lista dos cabeças de famílias que voltaram com Esdras. Estes são os cabeças de suas famílias com as suas genealogias que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Atarxerxes. Dos filhos de Esfiné, Gerson, 2 filhos de Itamar, Daniel, 2 filhos de Davi, Atos, 2 filhos de Secanias, 2 filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. 2 filhos de Paete, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 8. Daniel, capítulo 8, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao capítulo 8 do livro de Daniel, que contém 27 versículos. A visão de um carneiro e de um bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Susana, província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio Lai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, e qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul.
Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. O livro é o livro de Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo. E o capítulo 1 do livro de Filemão contém 25 versículos. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser restituído. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, seja com o vosso espírito. Vamos ao último título de rebanho de hoje. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. E o livro é o livro de Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias para esses rebanhos, para a meditação desses rebanhos no dia de hoje. E o capítulo 4 do livro de Malaquias para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. E o capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O dia do Senhor. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo para vós, porém que temeis o meu nome. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros limpos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia se prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Glórias ao Senhor Deus. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, que há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia. Vamos agora ao sorteio para eu vou sortear a oração para os 2 últimos livros de hoje, para o sorteio dos 2 últimos livros de hoje. E vamos ver a oração. Todas as nossas orações são numeradas. A oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa igreja virtual, @igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje. E o penúltimo livro de hoje é o livro de Provérbios com 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 24, Provérbios, capítulo
Provérbios capítulo 24 é o nosso penúltimo livro de hoje. E vamos ao capítulo 24 do livro de Provérbios, que contém 34 versículos. Mas provérbios do sábio, também estes são os provérbios do sábio: mostrar parcialidade ao julgar não é bom. O que disser ao ímpio justo é, e será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Para os que repreenderem, porém, haverá satisfação, e sobre eles virá abundante bênção. Como beijo nos lábios é uma resposta honesta. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao penúltimo livro. E o livro é o livro de João, com 21 capítulos. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 10. João capítulo 10 é o nosso último livro de hoje. Vamos ministrar o capítulo 10. Eu vou ministrar o capítulo 10 agora com 42 versículos. Capítulo 10 do livro de João. O Senhor Jesus, o bom pastor, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e a leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, porque há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E vamos... Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos a uma de nossas denúncias. E a denúncia é a denúncia 56. Vamos ver o que não fala essa denúncia. A denúncia de número 56... A denúncia 56, muita atenção. É possível um corpo ter boa saúde não recebendo alimento e vitaminas necessárias para o bom funcionamento dos órgãos? Lembrando que o corpo é formado por membros e órgãos e ambos são formados por células. E da mesma maneira é o corpo, igreja e Cristo. Cada célula dos membros e órgão do corpo de Cristo necessita de um alimento, vitaminas e cuidados diferentes, e é dever e obrigação dos líderes proporcionar essas necessidades. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível e que nossas afirmações são mentiras e que você é quem está apresentando a verdade, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 17 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou
ao sorteio, eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22. Peça ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que esse sorteio dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, de todos aqueles que querem, que vieram buscar uma palavra revelada que vem através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Então eu peço que vocês mentalizem, escolha um número de 1 a 22 para que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. Glórias e aleluia, porque há poder no sangue do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. Vamos lá, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 48. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 17. A mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 16. A mensagem para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de Levítico, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no capítulo 3 do livro de Filipenses. Você que escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 149. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você hoje está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você hoje está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 24. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 10. Vamos lá, e eu vou ler para vocês agora a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês o número que foram sorteados. Você que mentalizou o 9, 1 Samuel 16, o 11, Gênesis 48, 12, Josué 14, o 17, Lucas 12, o 16, 3 João capítulo 1, o 21, Levítico 13, o 14, 2 Pedro 1, o 5, Filipenses 3, o 13, Lamentações 2, o 18, 2 Timóteo 3, o 7, Zacarias 11, o 3, 1 Coríntios 5, o 1, Efésios 6, o 2, Salmos 149, o 10, Joel 3, o 22, Oséias 7, o 15, Esdras 8, o 6, Daniel 8, o 4, Filemão 1, o 20, Malaquias 4, o 19, Provérbios 24,
E o 8, João capítulo 10. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo ou compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e após uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Vocês têm a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos na igreja, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra, para receber a sua verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo das redes sociais, o link e o horário de nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município ou país, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao vestir, ao calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus determinou e como o Senhor Deus manda, está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.